dia! Laxante para emagrecer. Será que funciona? Tomei durante um mês. E o resultado? Conseguiu emagrecer? Não consegui emagrecer nada. 20% das jovens americanas já tomaram laxante para tentar emagrecer. E por aqui também tem muita gente usando. Essa moda de tomar laxante para perder peso ganhou força principalmente porque é um medicamento barato. Mas o preço para a saúde pode ser alto. Estudos mostram que alguns laxantes aumentam o risco de câncer. Isso sem falar que o intestino vicia. Com o uso crônico dos laxantes e aumentando cada vez mais a dose, você vai ter um desgaste dos nervos intestinais, que leva à constipação. E mais, chás e suplementos alimentares podem fazer mal para o fígado. A Eliane teve hepatite fulminante. Nós não devemos consumir nada, mesmo sendo natural, sem um profissional te indicando e sem saber se você pode tomar ou não. E você vai saber qual foi a informação aqui do Bem-Estar que ajudou essa simpática senhora que não saía de casa a tomar coragem e arrumar as malas para viajar. Quer tentar adivinhar qual foi essa informação? Escreve pra gente pela hashtag Você no Bem-Estar ou liga 40022884. Quem está participando hoje do nosso programa é o cirurgião do aparelho digestivo, nosso consultor, Dr. Fábio Atuí, e também a nutricionista Daniele Fontes. E já chegou o primeiro comentário da nossa tela interativa. Vamos dar uma olhada aqui, ó, da Joana. Eu uso quase todos os dias. Laxante, ela tá falando, né? Primeiro foi pelo intestino preguiçoso, agora é para limpar e diminuir o inchaço. Sei que é errado e pode trazer problemas, mas eu uso direto. Joana, então, olha só, presta bastante atenção nessa reportagem do Rafael Castro, nosso correspondente no interior de São Paulo, que vai mostrar um estudo norte-americano que concluiu que o uso de laxantes sem indicação médica pode fazer muito mal. Estes comprimidos foram os companheiros da Larissa na busca pelo peso ideal. Aos 23 anos, ela não está satisfeita com o corpo. Eu queria emagrecer 10 quilos e, por indicação de amigas e colegas de trabalho, eu comecei a tomar laxante. Quantas vezes por dia? Uma vez. Tomei durante um mês um tipo de laxante e o outro eu tomava esporadicamente quando eu queria dar uma secada rápida. E o resultado? Conseguiu emagrecer? Não consegui emagrecer nada. É uma realidade também em outros países. Nos Estados Unidos, 20% das mulheres com 23 anos já tomaram laxante para emagrecer, segundo estudo publicado no Pediatrics. Por aqui, além de não ter visto diferença na balança, a Larissa sofreu com os efeitos colaterais. Logo no primeiro dia, você sente náusea, dor de cabeça, muita cólica ao longo do dia e sem controle fisiológico nenhum. Não conseguia parar de ir ao banheiro. Não consegue segurar. Essa moda de tomar laxante para perder peso ganhou força principalmente porque é um medicamento barato que a gente encontra em qualquer farmácia. Aliás, nem precisa de receita. De acordo com uma pesquisa divulgada na publicação científica americana Annals of Epidemiology, laxantes que não são à base de fibras aumentam o risco de câncer coloretal na região do intestino grosso e do reto. A Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva diz que o uso inadequado desses produtos cria uma dependência. O intestino fica tão viciado que perde os movimentos naturais. E aí a pessoa tem que tomar mais laxante para o intestino funcionar, que é um perigo. Com o uso crônico dos laxantes e aumentando cada vez mais a dose, você vai ter um desgaste dos nervos intestinais, que leva à constipação. A constipação você vai acontecer com as células, elas podem causar uma displasia, que é a replicação inadequada das células, levando à formação de pequenos pólipos, e esses pequenos pólipos podem se reproduzir e virar um câncer coloretal. Quem toma laxante para emagrecer acha que vai eliminar gordura pelo cocô e com isso perder peso. Mas não é o que acontece. A pessoa tem aquela sensação de estar desinchando, mas na verdade ela não está perdendo gordura, ela só está perdendo líquido. E depois, quando ela volta a se reidratar novamente, ela vai voltar normalmente no peso que ela estava anteriormente. Laxante não emagrece. Não emagrece de forma alguma. A Larissa parou de tomar laxante e decidiu emagrecer com saúde. Uma boa alimentação, exercício físico pelo menos 4 vezes na semana e não existe nada milagroso, né? Tem que ter bastante força de vontade. Daqui a pouquinho a gente vai entender ainda melhor por que laxante não emagrece. Mas antes queria que o Dr. Fábio comentasse essa informação de que pode dar câncer. Olha, Mari, o que acontece é o seguinte. O laxante é um remédio que você compra nas estantes, nas prateleiras. Você não precisa de prescrição médica aqui no nosso país. A legislação é assim. É um remédio barato, acessível. Então, muita gente usa laxante sem
orientação adequada e sem orientação médica. Só que, apesar de ser possível se comprar dessa maneira, o laxante é um remédio que tem repercussão e que deve ser tomado com seriedade. Então, se uma pessoa tem o intestino preso, o intestino não funciona direito, se o intestino está preso uma vez, eventualmente tomar o laxante é uma coisa, mas se o seu intestino é cronicamente, ou seja, sempre preso, você deve procurar um médico para entender por que ele está preso e para poder encontrar a melhor maneira de tratar ele. Não adianta você tomar o laxante que o teu amigo ou o teu vizinho toma. Você tem que entender qual seria o melhor remédio para você, para que você possa ter um trânsito intestinal normal, que é muito bom. Daqui a pouco a gente também vai explicar um pouquinho melhor essa história do trânsito intestinal e dos problemas que você pode ter. Chegou mais uma pergunta ou um comentário, vamos dar uma olhada aqui da Nancy. Laxante é um perigo, minha filha tomou tanto e aos 21 anos teve anemia profunda. Precisa ter muito cuidado. Nancy, vamos entender por que o laxante pode trazer esses problemas todos, né? Dani, a gente está aqui com uma pessoa que vai comer alguma coisa e aí o que ela vai comer vai passar por todo o tubo digestório até chegar primeiro no intestino delgado. Exato. Vai passar e depois vai chegar no intestino grosso. Isso. Onde age o laxante? O laxante, ele age mais na parte do intestino grosso. Então, ele faz com que todo o cocô, né, essa massa fecal, que ela saia junto com água e outras substâncias. Então, quando ele vai embora, ele vai levar outras substâncias. Quer tirar aquele papelzinho ali também pra gente ver o que vai sair daí? Esse daqui? Aqui saiu sódio. Isso, ele sai com os minerais. Então, o potássio também vai embora. Então, a gente pode falar que são sais minerais, né? Que ele carrega embora. Isso, por isso que pode levar à desidratação. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso. Algumas vitaminas também, principalmente as vitaminas lipossolúveis, são as vitaminas absorvidas com a gordura. Então, a vitamina D, vitamina A. E também a gente tem a perda aí de, como a gente já falou, da água. Então, a água, junto com sais minerais, gera uma desidratação intensa. Então, por isso que a gente pode ter aí uma deficiência de ferro, por exemplo, como anemia e a desidratação. Então, o que a gente está falando é que o laxante levou isso embora, tá, gente? Isso. Agora, o que ele não leva embora é o que está no intestino delgado, que vai ser absorvido pelo nosso intestino delgado. Vamos ver o que tem aqui. Então, a gente tem o açúcar, né? Então, toda forma de glicose, que na verdade é um tipo de carboidrato. E aí que tá a questão. Então, a gente tem essa impressão de que existe um emagrecimento, né, com o laxante, que a pessoa se sente esvaziada. Mas a absorção desses macronutrientes, que é o carboidrato, as proteínas e as gorduras, isso você já absorveu. Então, quando você usa o laxante, na verdade, você já absorveu esses nutrientes, você só vai perder a água e os sais minerais e algumas vitaminas. Então, não tem nada no laxante que ajuda a emagrecer. Muito pelo contrário, só traz esses prejuízos aí para o corpo. Outra coisa que sem orientação médica pode trazer bastante prejuízo para o corpo é tomar chás ou suplementos alimentares. Quem vai mostrar pra gente é a Patrícia Nobre, de Salvador. A Cecília sempre gostou de atividade física, tanto que treina 2 horas por dia. Durante muito tempo, ela chegou a consumir suplemento alimentar por conta própria, até que 6 anos atrás, resolveu procurar uma nutricionista. Depois de uma certa idade, com a maturidade, a gente fica mais receosa. E eu vi que era o momento certo de eu procurar alguém para me ajudar, para passar os suplementos adequados para mim também, de acordo com os meus objetivos. Uma precaução fundamental, de acordo com uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia. Os pesquisadores vêm estudando casos de pacientes que tiveram problema no fígado e relataram o consumo de suplementos alimentares ou chás, principalmente aqueles vendidos com a promessa de emagrecimento. Ao analisar esses produtos aqui no laboratório, os pesquisadores constataram a presença de substâncias com potencial tóxico. Até agora, 42 produtos enviados pelos pacientes foram analisados. Os resultados foram preocupantes. Nos suplementos alimentares, foram encontradas substâncias que não estavam descritas no rótulo. O mais perigoso é que essas substâncias são muito próximas ou são verdadeiramente os esteroides anabolizantes, que não estão declarados nos rótulos e são proibidas de constarem em suplementos alimentares. A análise dos chás mostrou que é um erro achar que, por serem naturais, não fazem mal. O uso incorreto, o uso inadequado, o uso em grande quantidade pode desencadear realmente efeitos tóxicos nos usuários dessas plantas medicinais.
Entre os grupos de substâncias encontradas estão os dipertenoides, que podem interagir com medicamentos, cortando o efeito e afetando o fígado, os tripertenoides, que podem provocar lesão direta no fígado, os alcaloides, que podem causar lesão nos vasos do fígado, provocando trombose, e ainda a catequina, substância que, quando concentrada no fígado, pode provocar a morte das células hepáticas. A maioria desses chás, para fins medicinais, não tem estudos convincentes. Então, usar chá para emagrecer, usar chá para controlar isso, controlar diabetes, controlar isso, na imensa maioria das vezes, isso é uma fake news científica. Ainda segundo o Dr. Raimundo Paraná, entre 2004 e 2014, triplicou o número de relatos de doença no fígado pelo uso de chás e suplementos. São casos de alterações de enzimas, hepatite e até mesmo insuficiência hepática fulminante. Foi o que aconteceu com a Eliane. Ela chegava a tomar 3 copos por dia de chás para emagrecer. Em fevereiro do ano passado, foi parar na UTI com hepatite fulminante. Ficou 1 mês internada e até hoje faz tratamento. A lição que eu tiro de tudo isso é que nós não devemos consumir nada, mesmo sendo natural, sem um profissional te indicando e sem saber se você pode tomar ou não. Bom, acho que esse recado da Eliane é fundamental, né, para a gente continuar a conversa. Agora, queria que a Dani comentasse um pouquinho, porque também, às vezes, a gente vai tomar um chazinho, não vai fazer tão mal assim. Precisa estar atento à quantidade, não, né? Então, vamos lá, né? Existem algumas plantas que têm esse efeito um pouco mais tóxico para o fígado. Então, assim, a gente sempre fala, primeiro, não é porque é planta que é natural, que veio da natureza, que pode tomar à vontade. Então, a gente tem que tomar cautela com isso. É óbvio que um chá de camomila, um chá de erva doce, que é aquele chá mais neutro, né? Que até a gente dá para as crianças, não vai ter problema. Agora, chá de cáscara sagrada, chá, até o chá verde, em altíssimas quantidades, então, que tem a catequina que mostrou nessa reportagem, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. A pessoa, ela tem que ter, no mínimo, uma análise de exames de sangue para avaliar como é que está esse fígado, caso ela faça o uso crônico do chá. Então, o uso pontual, uma xícara ou outra, não vai ter problema nenhum. Agora, suplementos à base de chá ou o consumo muito aberrante de chá ao longo do dia, vários dias, sem nenhuma prescrição, isso sim é um risco para a saúde. Ô Dani, olha a pergunta da Fran. O chá de hibisco emagrece mesmo? Então, a gente tem alguns estudos novos ainda demonstrando essas ações, por que o hibisco atuaria no emagrecimento. Então, a gente tem ali algumas coisas mostrando possíveis ações, mas a gente não tem nada comprovando. Então, a gente não tem um estudo com uma grande população que tomou chá e emagreceu por causa disso. Mas é diurético? Ele ajuda, como qualquer chá. Todos os chás aumentam a diurese. Pela quantidade de água e pelo teor de antioxidantes, e a própria planta faz isso, Ou né? seja, você faz mais xixi. Faz mais xixi. Mas não é por isso que vai emagrecer. A gente já sabe disso, né? Acabamos de mostrar ali, né? Exato. A gente pode só desinchar, por exemplo, mas isso também você vai conseguir com água e não necessariamente só com o de hibisco. Doutora Thuy, olha lá. Edna, meu filho toma óleo mineral. É perigoso usar por muito tempo? Muita gente toma óleo mineral quando o intestino não funciona. Olha, Edna, não é perigoso, tá? Óleo mineral é uma das categorias dos laxantes que a gente pode usar. Como ele é mineral, ele não é digerido, não é absorvido. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tomo um óleo de soja, um azeite, o meu corpo quebra aquilo em ácidos graxos e absorve. O óleo mineral, ele não é quebrado, ele não é absorvido. Então, ele funciona como um lubrificante do cocô. Então, ele ajuda com que o bolo fecal fique mais lubrificado e facilite a evacuação. É um laxante leve, tem o seu papel, não vai fazer mal. É claro que tomar em grandes quantidades não é bom, mas não é um laxante que costuma ter problemas do uso crônico. Tá legal? Edna, né? Edna, agora tem a Bruna. A Bruna tá dizendo assim, minha filha de 1 ano toma um laxante que é fitoterápico. Nenhum alimento solta o intestino dela. Se eu esquecer de dar o laxante, ela fica com o intestino preso. Fiquei preocupada. É prejudicial? Primeiro que 1 ano já com probleminha de intestino preso. Precisa ver como que tá a alimentação dela, né? Então, a gente até depois vai comentar quais são os alimentos que ajudam. Mas é sempre importante a gente avaliar o consumo de água dessa criança e a quantidade de alimentos que ela tá usando.
se esse fitoterápico foi prescrito por um médico ou um profissional habilitado, eu acho que ela pode ficar tranquila. Se for, né, automedicação, aí sim eu acho que ela precisa rever por que está usando. Posso complementar uma coisa? Pode. O aparelho digestivo da criança, quando nasce, ele não está totalmente pronto. Então, pode ser que no começo, por isso que a criança tem muita cólica, algumas vezes tem refluxo e depois melhora. Porque pode ser que com o decorrer do tempo, os nervos do intestino da criança vão se desenvolvendo e a contração fica mais eficiente e ela começa a ir no banheiro melhor. Então, isso pode ser uma coisa transitória também do começo da infância. Maxwell, já fiquei 6 dias sem ir ao banheiro. Nesse caso, é aconselhável tomar laxante? 6 dias é bastante tempo, a gente se sente bem mal, né? O que a gente costuma dizer? Primeiro, para começar, o que é normal? O normal de ir no banheiro é de 1 vez a cada 3 dias até 3 vezes por dia, desde que você não tenha desconforto. Fala de novo, então. 1 vez a cada 3 dias até 3 vezes por dia. Essa faixa é a faixa do normal. Não precisa ser todo dia igual as pessoas acham. Pode estar dentro de uma faixa do normal. Tem gente que tem um intestino um pouquinho mais preguiçoso que ainda está dentro do normal. Mas o importante é a pessoa não se sentir mal. Quando vai 1 vez a cada 6 dias, é bastante, realmente precisa tomar uma atitude. Nesses casos, o uso de um laxante pontual, de um laxante para ajudar a pessoa a ir ao banheiro, que pode ser até um laxante por boca, como pode ser um supositório de glicerina, que estimula a evacuação, ou pode ser até uma lavagem que se compra na farmácia pequenininha, isso pode ajudar a pessoa no banheiro naquela ocasião. Mas se isso se repetir frequentemente, cabe procurar, como que chama o rapaz? Cabe procurar... Maxwell, cabe procurar um médico para descobrir qual que seria a melhor maneira para poder fazer um tratamento horizontal, crônico e não pontual, só quando precisa. No próximo bloco, a gente vai falar exatamente sobre um exame que você faz para descobrir qual é a causa da sua prisão de ventre. E mais, laxantes naturais. Quais são eles? Como devem ser usados? Quando a gente usa? Quem pode indicar? A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Hoje a gente está falando sobre o uso de laxantes. Vamos entender aqui um pouquinho por que tanta gente usa. Porque muita gente, obviamente, tem problema de intestino preso. Tem 2 tipos de problema, né? A gente fala muito assim, quando você está com um problema, procura um médico. O que o médico vai fazer? Existem vários exames que a gente pode fazer para tentar estudar o seu problema. Um deles, que é um dos principais divisores de águas, que vai definir duas grandes raízes, é esse exame que se chama tempo de trânsito colônico. Ele é muito legal. Você toma uma cápsula, tem 22 anéisinhos dentro, que vão ficar brancos no raio-x. Então, quando você toma, essa cápsula vai espalhar esses anéisinhos pelo intestino e você vai fazer o raio-x no primeiro dia, no terceiro dia e no 5º dia depois que você tomou essa cápsula. A forma como esses anéisinhos vão se distribuir no intestino vão dar para nós algumas pistas do que não está funcionando direito. Se ficarem espalhados pelo intestino grosso... Se ficar espalhado pelo intestino todo de uma maneira global e passar do primeiro para o terceiro dia e continuar no mesmo lugar, do terceiro para o 5º dia continuar no mesmo lugar, é que esse intestino não está contraindo direito. E isso pode dar a entender que você tem uma obstipação, um intestino preso por causa da má contração do intestino. Agora, se todos esses anéisinhos Próxima tela, então, vamos ver. Acumulando na saída e você não conseguir pôr para fora, ou seja, no 5º dia você ter uma quantidade grande de anéisinhos perto da saída, você não colocar para fora, isso é sinal de que você não evacua direito. O teu intestino contrai direito, mas você não sabe fazer cocô direito. O que a gente chama de evacuação obstruída. Então, nesse caso, o tipo de tratamento e o tipo de investigação que você vai fazer para essas 2 coisas são diferentes. E faz diferença o laxante que você vai tomar também. Laxante que você vai tomar também, mas vamos saber se existe e quais são os laxantes verdadeiramente naturais, Dani. Muito bem. Então, aqui a gente tem os alimentos que a gente... Tem 2 tipos de fibras, né, na verdade, que vão ajudar nesse intestino. Então, a gente tem a fibra solúvel. Então, peraí. Então, o laxante natural, na verdade, são os alimentos que vão ajudar, o tipo de fibra contida nos alimentos. Exato. E aqui a gente tem a aveia, que é uma boa fonte dessa fibra solúvel. Ela aumenta o bolo fecal. Então, assim, todas as pessoas precisam desses 2 tipos de fibra. Essa fibra aqui é a polpa da maçã,
o feijão, por exemplo, e a aveia. Tem uma pergunta sobre bolo fecal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é a pergunta? Usa o farelo de trigo para o intestino preso. Faz mal ou não faz? Quem tá falando com a gente é Gilzanda. Não, faz bem. É só importante ela lembrar que, assim, toda vez que a gente aumenta o consumo de fibra para melhorar o intestino, tem que tomar bastante água junto. Se você comer bastante fibra e não tomar água, piora. Trava tudo. Trava tudo. Então, bastante água junto com a fibra solúvel. E a outra fibra que também ajuda, faz outra função, é a fibra insolúvel. Uma das mais comuns é a celulose. Então, que a gente encontra em todos os vegetais. Então, assim, todos os folhosos são importantes. E a gente fala, Mari, que é legal a gente consumir os folhosos pelo menos 2 vezes por dia. Então, tanto no almoço quanto no jantar. Tem que ter alimentos crus. Se você não tem alimentos crus, como as folhas, a cenoura ralada, por exemplo, é difícil ter esse movimento. Então, a fibra insolúvel, ela aumenta o peristaltismo, ela aumenta o movimento do intestino. E o mamão, ele tem uma substância diferente que chama papaína, que ajuda também a ter essa ação laxativa, né, soltando mais o intestino. A mesma coisa da ameixa. A ameixa tem outras substâncias, por exemplo, um componente chamado sorbitol, que ajuda a eliminar as fezes mais facilmente. Olha a pergunta da Keila, vamos dar uma olhada. Ameixa, fruta ou calda, elas têm a mesma função laxante? É que assim, a calda, você tá concentrando muita ameixa, né? Então, mas aí não é a calda doce que ela tá falando, é aquela de deixar a ameixa de molho na água. Da noite pro dia, né? Exatamente. Você concentra a quantidade de sorbitol, então você usa várias ameixas num teor assim de água, ele vai soltando esse açúcar da ameixa natural e isso ajuda na hora que você for evacuar. Então, a gente tem um suco que você faz ameixa, mamão e laranja, por causa da fibra, daquela partezinha branca da pectina, ajuda muito a soltar o intestino. Dani acabou de ter bebê, a Alice até veio visitar a gente. É um suquinho muito usado nas maternidades, porque grávida depois tem dificuldade no banheiro assim que depois que pariu, né? Depois que pariu, exatamente. Muito bom. Daqui a pouco, tenta adivinhar qual foi a dica do bem-estar que essa simpática senhora aprendeu com a gente e que mudou a vida dela. Ela não tinha coragem de sair de casa e ela tá arrumando as malas para ir viajar. Tenta acertar que a gente te conta já já qual foi essa dica. G1 em 1 minuto agora. Olá pessoal, hoje de manhã no Rio de Janeiro, 2 delegados e 5 agentes foram presos pela Corregedoria da Polícia Civil. Segundo o Ministério Público, além de funcionarem como uma organização criminosa, eles sequestraram um traficante e ainda pediram resgate para a família dele. O grupo, que tinha apelido de Bonde dos Coroas, também usou de ameaças e tentou atrapalhar as investigações de crimes cometidos dentro da própria delegacia. E atenção, a partir de hoje começam os pagamentos do PIS/PASEP para quem nasceu em outubro. Mais de 2 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados. Para saber quem tem direito e ver o calendário completo, entra lá no G1. E a gente termina com Enem 2018. Quem está com a inscrição confirmada vai poder saber o local de prova a partir do dia 22, na próxima segunda-feira. Lembrando que o primeiro dia de provas do Enem coincide com o início do horário de verão. No G1 a gente tem um mapa com todos os horários de fechamento dos portões em todo o país para você se programar e não perder a prova. Mari. Muito bem lembrado, Cauê, até porque a gente não quer ver aquela cena clássica do portão fechado e a galera correndo sem conseguir entrar, né? Exatamente. Mas todo Tudo ano que a gente tem. quer que todo mundo faça a prova com tranquilidade. Exato. Obrigada, Cauê. Até amanhã. Tchau, Bom tchau. trabalho. Vamos conhecer agora, gente, a Dona Pedra, uma simpática senhora telespectadora do bem-estar que aprendeu aqui uma dica que mudou a vida dela. Vamos ver. Forte como nome. Dona Pedra tá com 80 anos e cheia de disposição. Se bem que de uns tempos pra cá a situação tava difícil, viu? Por causa de uma forte e constante diarreia, ela tinha que largar tudo que tava fazendo e correr pro banheiro. 3 anos eu fiquei nessa situação. Era constantemente, 3 vezes por dia, às vezes até de madrugada. Já não está mais podendo sair de casa, eu que gosto de viajar, passear, por causa que me incomodava onde eu estava, tinha que estar perto de banheiro. Bom, até que um dia a Dona Pedra estava aqui no quarto dela, deitadinha na cama, assistindo o Bem-Estar, o que ela diz que faz todos os dias, e aí ouviu que o programa ia falar sobre diarreia. E foi aí que ela descobriu que realmente estava causando tanto incômodo assim, né, Dona Pedra? Exatamente. Como é que foi? Então, como eu
assisto todo dia o programa Bem-Estar, justamente nesse dia falou que iam falar sobre diarreia. Eu prestei atenção e era o remédio que eu estava tomando. A dona Pedra foi ao médico antes de parar de tomar o remédio que causava diarreia, como efeito colateral. Ela falou, não, tudo que você souber me conte para a gente ver o que a gente pode fazer. E também ele cortou. Agora a dona Pedra vai fazer o que mais tinha vontade, viajar. Tá fazendo as malas para embarcar para o Rio de Janeiro. Vai passar uma semana por lá e sem pensar em banheiro. Eu agradeço muito para passar esse programa maravilhoso que me curou. Como é que vai ser a vida da senhora agora, dona Pedra? Mocidade. Devo estar com uns bons 20 anos a menos. Um beijo para você, dona Pedra. Muito obrigada. E o remédio era? É metformina. Metformina, exatamente. Mas ela foi muito esperta, porque ela foi falar com o médico. Ela não parou o remédio só porque aqui falou que dá diarreia. Isso não pode, pelo amor de Deus. Sem dúvida nenhuma, um remédio para controlar diabetes Claro. não pode parar de uma hora para outra. Tem que consultar o médico. Muito obrigada, dona Pedra. Tem mais participação no nosso auditório virtual, Delmiro. Uma amiga tomava laxante todos os dias. Ela acabou ficando com o intestino desregulado, além de outros problemas. O intestino pode voltar ao normal? O que aconteceu com o intestino da amiga do Delmiro, doutor Várias Fábio? coisas podem ter acontecido, mas uma delas que acho que tem a ver com o que a gente está falando hoje é que, às vezes, o uso do laxante ele pode desregular a microbiota. O que é a microbiota? É a flora, a antiga flora intestinal. Por isso colocamos flores aqui para simbolizar a flora. E pode acontecer de, quando a gente usar o laxante, a gente ter essa desregulação e as bactérias do intestino, que a gente já falou, que são nossas amigas, que fazem o intestino funcionar bem, podem ficar, vamos dizer, pobrinhas, mais carequinhas. E com isso pode desregular a nossa saúde em vários aspectos, inclusive no trânsito. Volta ao normal? Pode voltar ao normal. Tem que comer bem, tem que procurar um médico para, se precisar, repor as bactérias e melhorar a alimentação para privilegiar, para poder florescer de novo. E para florescer de novo, gente, a gente vai encerrar o programa de hoje com Alice e Dona Célia, a filhinha da Dani e a sogra da Dani. Olha que imagem linda. Ela não tem nem 2 meses ainda e veio visitar a gente no Bem-Estar. Que gostoso! Obrigada. Muito florida essa Alice. Muito bom, gente. Obrigada pela sua companhia. Se cuida. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro. A gente volta a se encontrar amanhã. Ai, que gostosa!